Paz do Senhor, meus amados irmãos, amadas irmãs, glória a Deus. Paz do Senhor a todos vocês, povo de Deus. Como estão vocês? Na bênção de Jesus. Irmãos, quero trazer uma breve palavra sobre a cura divina, amém? Sobre a cura divina. Como ela chega até nós e por que as enfermidades também chegam até nós. Vamos falar, meus irmãos? Marcos capítulo 5, versículo 26 diz assim, versículo 25. A certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despedido todo quanto tinha, nada lhe aproveitando, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta. Irmãos amados, por que muitos crentes estão doentes? Por que muitos cristãos, meus irmãos, até blasfema de Deus e sai do caminho? Está doente, precisa de Deus, precisa de Jesus, mas não se converte o seu coração. Meus irmãos, porque Deus, Jeová Rafá, que é um dos nomes do Senhor citados na Bíblia, Jeová Rafá significa o Deus que sara. Esse Deus, ele tem legalidades espirituais também sobre a sua palavra. Alguém pode perguntar, por que é que Deus não cura fulano de tal? Por que é que Deus não cura os enfermos no hospital? Por que é que Deus não cura as pessoas que estão morrendo de doenças terminais? Eu tenho doença, eu não sou curado, por que é que o Senhor não faz acontecer na minha vida? Sabe por quê? Porque Deus tem legalidades espirituais. Deus também, ele obedece, sabe o quê? A sua própria palavra. Porque Deus disse que a sua palavra mantém todas as coisas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Pelo poder da sua palavra, ele enviou, meus irmãos, Jesus Cristo sobre a terra. Atos 10, 38 diz que Jesus foi ungido para curar todos os oprimidos do diabo. Foi Jesus Cristo que veio, meus irmãos, para cumprir a palavra. Deus, ele não cura os enfermos nos hospitais, porque ele está sobre a sua própria palavra. E ele não quebra as suas legalidades espirituais. Porque Deus também deixou o livre-arbítrio do ser humano. O ser humano conhece que Jesus Cristo existe. Você aí que está doente, você conhece que Jesus Cristo existe. Sabe por que Deus não age? Porque você não vai até Jesus. Porque você não entrega o coração a Deus. Mas eu sou crente, eu sou isso. Mas veja na Bíblia que Deus, ele colocou dois caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Mas eu conheço os dois. E é por isso que a doença veio. Porque você conheceu a verdade e muitas vezes pecou. Muitas vezes abriu legalidades, meus irmãos, para o diabo trabalhar na sua vida. Deus deixou isso na humanidade. Legalidades espirituais. Quando você se busca a Deus, você alcança a Deus. Quando você se busca, meus irmãos, coisa errada, vem coisas erradas sobre você. Provérbios 26, 2 diz que a maldição sem causa não virá. Então, meus irmãos, se coloca na sua mente e faz lembrar se você fez algo errado e você deu legalidade através do seu pecado para a doença entrar na sua vida. Há doenças que vêm dos tataravós, há doenças hereditárias. Como assim, irmão? Não existe isso, não existe. Como é que Adão pecou no Éden? E quando pecou, Deus amaldiçoou a mulher dizendo, com dor terás parto. Ao homem disse, maldito é a terra, maldito é o homem que tem formado. Então a maldição e a dor entrou através do pecado. Então Deus deixa o livre-arbítrio para a humanidade. O homem no Éden pecou. Quando ele estava lá, ele não sentia dor, ele não sentia enfermidade, ele não sentia, meus irmãos, maldições. Mas quando pecou, tudo isso veio sobre ele. E o homem sentiu o que é a ausência de Deus.
a falta de Deus na vida. Há doenças. Então, por causa de Adão, todos nós pecamos e todos nós recebemos dores, recebemos enfermidades, recebemos maldições. E quem é que veio quebrar essas maldições? O seu nome se chama Jesus Cristo de Nazaré. Só Jesus pode quebrar o câncer. Só Jesus quebra a enfermidade incurável. Jesus disse em João, capítulo 3, versículo 8: Eu vim desfazer as obras do diabo. Para isso Jesus veio sobre a terra, porque Deus viu a enfermidade dos enfermos no leito de cama, as enfermidades dos presos, a enfermidade das pessoas que não tinha cura. Então Jesus foi enviado para desfazer as obras do diabo, porque o próprio homem deu liberdade. Vemos em Efésios 4:27 que o Senhor diz assim, Paulo diz assim pela boca, mesmo usado pelo Espírito Santo: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Porque muitas pessoas, quando peca, está dando lugar ao diabo. Então o diabo automaticamente tem legalidades para colocar doença na sua casa. Mas quando santificamos, é aí que Jesus aparece, entregamos a nossa vida a Jesus. Quando temos uma vida, meu irmão, entregada a Jesus, começamos a ter fé, começamos a ter a fé salvífica, uma fé de milagres, uma fé que crê que Jesus pode curar. Vemos aqui esta mulher, gastou tudo quanto tinha e não tinha cura. Não via-se cura para ela, somente indo a pior. Tem pessoa que gasta tudo e não vai até Jesus. Jesus para ela não existe. Então, Deus não cura ela. Por isso que Deus não cura. Porque Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Jesus não cura aqueles que não têm fé nele. Essa é a legalidade espiritual do reino de Deus. Quem tem fé alcança. A Bíblia diz, irmão, em 11 de Hebreus, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas prova das coisas que se espera. É prova do que se espera. Por isso que os leitos estão cheios de doentes. Porque lá, irmão, ninguém tem fé. Os manicômios estão cheios de louco, endemoniado, porque não tem ninguém que tenha fé. Quando tiver alguém que tem fé lá dentro, aí Deus vai trabalhar por aquelas pessoas. Aí Deus vai curar aquela pessoa. Aí Deus vai trazer o milagre da cura. Porque lá tem fé. Vemos aqui, a mulher do fluxo de sangue gastou tudo que tinha. Não tinha mais saída. Só indo a pior. Mas a Bíblia diz em 27, de 5 de Marcos, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão. Tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Você está vendo, irmão? Como é que a cura vem? Você está vendo? Jeová Rafá. Jeová Rafá. Significa o Deus que sara. É um dos nomes de Deus. Mas aqui, como a mulher do fluxo de sangue, como que ela foi curada? Porque teve uma atitude de fé. Ela soube que Jesus ia passar, então foi atrás da cura. Por que muitas pessoas, irmão, elas pedem oração, mas não pedem de coração? Porque não desejam de alma. E automaticamente o pregador ora e essa pessoa não é curada. Por quê? Porque vem do coração a cura. A libertação não, a libertação vem do pregador, mas a cura vem de cada um de nós. A cura vem do coração, tem que se crer para ser curado. Irmãos, porque eu orei uma vez para uma pessoa que estava muito mal. Eu olhei para aquela pessoa, eu não senti fé. Eu não senti fé, mas eu disse, eu vou orar. Eu orei e aquela pessoa não foi curada. Não. Mas depois eu fiquei sabendo, aquela pessoa, ela era casada 2 vezes, estava em adultério.
O pecado traz a doença. Não adianta nenhum homem de Deus orar. Não vai ser curado. A mágoa interfere a cura, não deixa a cura vir. O pecado não deixa a cura vir. Por isso que muitas pessoas, meus irmãos, recebem oração e não são curadas dentro das igrejas. Vemos em Nazaré, quando Jesus desce a Nazaré com a virtude da cura, diz a Bíblia. Mas, quando ele desce lá, ele não pode curar ninguém. Somente poucas pessoas não podem fazer maravilha. Por quê? Por causa do pecado da incredulidade. Não cria. Então você que é pregador, saiba que Deus cura sim, mas aquele que acreditar nele, Deus cura. E aqui, meus irmãos, Jesus curou esta mulher. Vemos também Lucas, no capítulo 13, versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e estava uma mulher ali que havia 18 anos, andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Jesus chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Não convinha soltar eu hoje, disse ao fariseu, não convinha soltar eu hoje, desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Você está vendo, irmão? O crente também, ele recebe maldição, ele recebe enfermidade. Por quê? Por causa do pecado. Muitas vezes por pecados de familiares antigos que está vagando sobre a família. E essa maldição tem que ser quebrada. Jesus não tratou a enfermidade. Hoje diria que aquela mulher teria problema nos ossos. Mas Jesus disse: mulher, está livre da tua enfermidade. Eu vou soltar você desta prisão de Satanás. Jesus trata muitas doenças como demônios. Quando você sabe qual é o teu inimigo, você vai saber quem você vai buscar para que o seu inimigo caia e saia da sua vida. Esta mulher, irmão, de 18 anos, curvada, eu também orei para uma pessoa que se dizia com 18 anos, com a mesma enfermidade que esta. E ali, meus irmãos, eu fui orar, manifestou um demônio chamado, meus irmãos, Exu da Morte. Ele estava na coluna dela e não deixava ela andar direito. Então vemos, irmão, que as enfermidades são geradas pelo inferno. A maioria das enfermidades são geradas de demônios. E para obtermos a cura, temos que acreditar que Cristo pode nos curar, que Cristo pode nos sarar. E temos que reconhecer que é o pecado que leva as pessoas a receberem doenças. Porque se você não der atenção que é o pecado que te gera doença, Deus não poderá te curar, porque você não vai crer que Jesus pode te curar. Mas se você crendo que foi o inimigo que fez isso, então Jesus Cristo, que veio para desfazer as obras do diabo, te curará. Amém? Irmãos, essa é a palavra que eu tenho hoje. Ficou muito comprido o vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui comigo. Irmãos que amam a verdade. Irmãos, eu tenho esse discernimento. Passei para vocês. Amém? Vocês já sabem. A maioria de vocês já conhece, mas tem pessoas que precisam escutar a verdade também da cura. Que Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos?